Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoya, começando mais um vídeo. E dessa vez para falar de um tema que sempre gera polêmica na mídia otaku em geral, que é live action, né? Eu separei esse tempinho no vídeo de hoje para comentar um pouco sobre um live action que eu assisti recentemente e que é de uma obra pela qual eu tenho um carinho, né? Eu tenho um carinho, foi o meu anime favorito no ano que ele saiu, que é Sonobisquedol, né? Ou My Dress Up Darling, para quem assistiu o anime, que aqui no Brasil teve esse título em inglês, ou Minha Adorável Cosplayer, para quem está comprando o mangá, que a Panini fez um título em português. E, novamente ressaltar que título aqui no Brasil devia ser ou em português ou manter o original. Esse lance de importar título em inglês, eu não gosto, né? Eu não gosto. Então, ponto positivo para Panini na hora de escolher o título do mangá. Mas vamos falar um pouquinho sobre o live action, que estreou na última temporada de outono lá no Japão, né? Então, foi ali mais ou menos por volta de outubro do ano passado. E agora a gente já pode ter uma opinião formada, já que essa temporada do dorama se encerrou. Dá para comparar com as outras mídias em que ele foi lançado, né? Tanto o mangá quanto o anime. E eu acho que a gente também pode fazer algumas reflexões sobre alguns comentários sobre esse dorama em específico e outras coisas envolvendo live action de mangás e animes que já tem um certo público, né? Que já tem um certo público, que já são conhecidos, né? Então, a primeira coisa que eu quero destacar sobre uma adaptação é que a gente tem que esperar que ela seja, de fato, uma adaptação, né? Então, a gente tem que pensar nas limitações de cada mídia e nas escolhas que parecem pertinentes para mídias diferentes. E isso daí é uma realidade que a gente vai ter que considerar sempre que a gente for falar sobre qualquer adaptação. Então, não só nesse caso específico do Sonobisquedol, mas em qualquer outra obra que pega um videogame, um anime, um mangá e transporta, por exemplo, para o live action, né? Mas, mesmo no anime, a gente tem algumas coisas que são diferentes do mangá, por motivos óbvios, né? É uma outra mídia, são outras técnicas e isso tudo vai fazer a diferença. Então, por exemplo, no caso de algum anime que adapta um mangá de ação, você vai ter ali caminhos que sugerem o que fazer com aquela obra e isso daí pode acabar mudando a forma como que o fã não só consome, mas como ele entende aquela obra, né? Então, um anime de ação pode transformar um mangá meia-boca numa obra-prima, se ele conseguir fazer uma animação surpreendente, se ele conseguir adaptar com uma técnica de coreografia de ação surpreendente, por exemplo. Já ao contrário também pode ser possível, né? Aquele mangá que você espera por muito tempo ter uma adaptação em anime, se você vê ele virando um PowerPoint, isso daí pode te frustrar, né? Então acontece também, né? Fãs de animes de esportes estão acostumados com isso, mas a gente tem que considerar que uma adaptação é uma adaptação. Não vai ser a mesma obra que você viu em outra mídia. É impossível. E isso daí é uma das coisas que pesam principalmente para o live action, que é onde as limitações são mais visíveis e acabam chegando de forma até mais rápida e mais clara para o público quando começa a acompanhar. Mas aqui a gente está falando, né, de Sonobisquedol. A gente está falando de um título que não é um mangá de ação, né? É um slice of lifezinho com uma pitada de comédia romântica, com uma temática específica focado em um assunto super específico, que aqui no caso é a confecção de bonecas Hina e o cosplay, né? Mas também adapta outras coisas ali bem específicas como fotografia e
a cultura japonesa, principalmente a cultura de adolescentes japoneses, o que torna essa obra bem versátil, embora ela seja uma obra até certo ponto pé no chão. E eu acho que isso daí é algo que levanta talvez alguns debates sobre a adaptação live action, né? Diferente de uma obra de ação onde a gente vai inevitavelmente aceitar as mudanças que são feitas de uma mídia para outra, no caso de uma obra que não aborda tanto ação, eu acho que o fã acaba se sentindo mais no direito ainda de cobrar que tenha certa fidelidade na hora de adaptar. O que eu acho que faz sentido até certo ponto, né? Mas eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o que eu achei das mudanças de Sonobusuke Doll daqui a pouco, né? Mas falando sobre a série em si, né? Sobre o dorama de Sonobusuke Doll. Eu acho que é uma obra competente. Eu gostei da adaptação em live action, eu gostei do dorama. Acho que é uma série que quem está acostumado a assistir esse tipo de série vai gostar e não vai ter muito o que reclamar, né? Se você é fã de doramas, se você gosta de séries asiáticas que tratam de temática escolar de forma descompromissada, né? De séries escolares principalmente voltadas para um público feminino e pensadas para uma comédia romântica, eu acho que Sonobusuke Doll não perde tanto em comparação com outros títulos dessa mesma mídia. Eu acho que nisso daí a gente tem que dar um ponto positivo para a série. E eu, de fato, gostei. Mas é porque eu gosto desse tipo de história, desse tipo de construção e dessa mídia em específico. Dito isso, tem coisas ali que eu considero que são talvez uma perca em comparação com outras mídias, né? E aqui a gente pode entrar nas questões de adaptação e nas escolhas que a direção desse dorama fez, né? Vamos lá. Como eu comentei, inevitavelmente uma obra é uma obra, outra obra é outra obra. E uma adaptação não vai dar para ela ser 100% fiel. Dito isso, tem coisas que eu vou elogiar da adaptação live action de Sonobusuke Doll e tem coisas que eu torço o nariz e vou ter que reclamar, né? Uma das coisas que eu acho que é positivo da gente falar sobre Sonobusuke Doll é que o dorama no caso, né? E é isso, né? Tô falando de 3 mídias num vídeo só, eu vou acabar até me confundindo um pouquinho, né? Mas sobre o dorama, é importante a gente ressaltar que, diferente do anime, ele foi adaptado em 2024. Né? O anime é de 2022, se eu não estiver errado. O que isso significa, né? A gente está falando de uma adaptação de uma obra que está em publicação lá no Japão, né? De um mangá que sai numa revista, que é compilado em volumes, e esses 2 anos de diferença entre uma adaptação e a outra significa que o dorama tem uma base maior do que o anime. E nisso a gente tem que destacar que vai ter alguns pontos ali de divergência entre uma adaptação e a outra, e esses pontos podem ser positivos ou podem ser negativos. No caso de um ponto negativo que vai ter, é que o dorama é um dorama de 10 episódios que tenta abraçar mais da obra. Então ele vai adaptar um arco que não foi adaptado no anime, o que torna a obra mais curta, né? Então realmente eles vão tratar de mais coisas e vão fazer isso em menos tempo do que o anime. O que torna ali alguns pontos, né, que a gente tem no mangá sendo descartados, né, ou sendo escanteados ou sendo diminuídos. Mas, porém, todavia, contudo, uma coisa que é importante da gente pensar sobre obras que estão em publicação é que se a obra não acabou, a obra pode ter mudanças, né? E uma das coisas que eu acho que é legal para quem está lendo o mangá de Sonobusuke Doll
é o quanto que o mangá muda com o passar do tempo. E isso daí é algo que você vai perceber se você lê o mangá, óbvio, né? Quem só assistiu o anime não tem como ter tanta noção disso. Mas, com o passar do tempo, com a publicação, conforme a história vai sendo escrita, os eventos, os personagens acabam dando um rumo para a história que talvez não seja o rumo que o autor imaginou quando ele fez o primeiro capítulo. Isso daí é extremamente comum da gente reparar em obras que são longas, né? Então, se você for ver, sei lá, One Piece. One Piece, no capítulo 1000, ele não é exatamente a mesma história que ele era no capítulo 1. Não tem como ser, não tem como ser. É uma obra que está passando por décadas diferentes, né? Então, começou nos anos 90 e a gente está vendo uma continuação agora em 2024. 2025 agora, né? Mas eu não sei se já saiu capítulo em 2025. Então, o Oda mudou, mas o próprio mundo mudou durante essas décadas e isso daí vai ser refletido de certa forma na obra. Além disso, coisas que o autor vai percebendo com o passar do tempo, escrevendo aquela história, vão acabando fazendo mudanças no tom, nos temas que a obra quer abordar e na forma como que aquele mundo é pensado. Isso daí que eu estou trazendo, gente, é algo que em Sonobisquedol tem certa profundidade. E eu acho que muitos dos fãs que, por exemplo, estão reclamando do dorama, estão reclamando porque não pegaram isso. Talvez por não ter assistido, por não ter lido o mangá, ou talvez porque simplesmente não querem entender isso. Por quê? Né? O começo de Sonobisquedol, ele realmente tem uma certa medida ali de erotismo, o que não é crime, tá, gente? Gostar de coisas assim é normal. Eu, inclusive, também gosto, tá, do começo do mangá, do anime. Acho que é excelente no que se propõe a fazer. Mas, porém, todavia, contudo, vamos maneirar na hora de mostrar que tem orgulho de gostar desse tipo de coisa, tá, pessoal na internet? Mas o que eu quero trazer aqui se você leu o volume 13, por exemplo, de Sonobisquedol, que não foi adaptado no dorama também, tá? Mas se você ler o volume 13 de Sonobisquedol, você vai perceber que ele não é a mesma obra que ele era no volume 1. Teve uma mudança de tom, teve uma mudança de abordagem com o decorrer da história e talvez até um amadurecimento do próprio autor na hora de abordar certos temas e de escolher os temas que ele quer abordar, né? Então, Sonobisquedol, eu acredito que do meio para até onde ele chegou agora, ele é uma obra que trata muito mais sobre amizade, sobre os hobbies que os personagens têm e sobre como que aqueles personagens se ajudam nos seus hobbies do que uma obra de comédia romântica com eti para você ver a personagem sem roupa. Isso daí é algo que, pro dorama, vai fazer muita diferença na hora dele retratar os eventos do começo da história. Porque se Sonobisquedol, em algum momento, deixou de ser uma obra de eti, talvez tenha razão para isso e talvez o diretor que fez o dorama queira abordar essa obra de uma forma diferente da forma como ela estava sendo retratada ali no comecinho da história. E eu acho que é uma abordagem válida e é claro que isso daí vai dividir opiniões. Talvez você goste mais do Sonobisquedol do começo do mangá, que é o que a gente vai ver mais presente no anime, ou talvez você tenha acompanhado essa história e tenha gostado das mudanças que o autor propôs para a obra e da forma como que ela está sendo trabalhada agora, né? E eu tô falando aqui, gente, porque eu de fato vejo essa mudança no Sonobisquedol como um dos pontos positivos. Dito isso, eu não quero colocar aqui que você não deva
gostar do anime ou do mangá. Mas você tem que entender que realmente o próprio mangá segue por um caminho parecido com esse do live action, de suavizar o ecchi, em alguns momentos até que poderiam ter ecchi, não ter. E isso daí faz parte da construção daqueles personagens e faz parte da forma como que o autor entende aqueles personagens com o passar da história que ele está escrevendo. E falando pessoalmente, dessas decisões que o dorama tem, eu particularmente gosto desse ponto dele ter cortado um pouquinho do ecchi, porque abre espaço para Sono Bisquedol ser lido de outra forma para quem está vendo só o dorama. Então, por exemplo, né, uma das coisas que vão acabar sendo uma consequência dessas mudanças que o dorama tem é que aqui no dorama, a Marin Kitagawa, né, que é a protagonista feminina, ela acaba engolindo um pouquinho mais a série do que o Gojo, né, porque todas aquelas situações constrangedoras que o ecchi causaria, e onde a gente vê muito do pensamento do Gojo, elas são cortadas. E nisso daí, as coisas que o dorama resolve abordar, por um bom momento ali, acabam fazendo com que a Marin Kitagawa seja a protagonista, né? Então, principalmente na parte onde o dorama tenta ser uma comédia romântica. Porque se você leu o mangá ou assistiu o anime, você sabe que o Gojo, ele é tratado como um cara... como que eu posso dizer assim? Meio lerdo, né, para perceber algumas coisas. Então, a parte do romance em Sono Bisquedol é meio que unilateral da parte da Marin, né? Então, é ela que vai ter ali os balões de pensamento falando: eu gosto do Gojo, eu estou apaixonada, eu quero namorar com ele. O Gojo, ele não é tido como um personagem romântico na obra original. E isso daí, no dorama, acaba pesando bastante e acaba dando um protagonismo para Marin quando o assunto é o romance, né? E eu acho que é uma decisão muito acertada do dorama, principalmente quando ele se encaminha para a conclusão da temporada, né? Que não vai mudar a história do mangá. Então, de fato, né, quem está acompanhando o Sono Bisquedol sabe que até o momento, pelo menos do que foi publicado aqui no Brasil, não teve nada entre o Gojo e a Marin. Isso daí, no dorama, vai ganhar uma camada que no mangá e no anime acaba não tendo, né? Que é essa unilateralidade da Marin gostando do Gojo. Que no caso do anime acaba sendo acaba meio que perdendo, né? Porque a gente vê que o Gojo ele sente alguma coisa pela Marin, mas ele não fala porque ele se sente envergonhado daquilo, e isso daí é tratado como uma atração mais física do que emocional. E eu acho que ter cortado isso talvez seja positivo para a história, e acaba dando uma... Como que eu posso dizer isso? Acaba dando uma camada a mais para os personagens, porque a gente tem um Gojo que gosta de alguma coisa ali do que ele está fazendo, e essa coisa não essencialmente é a Marin como interesse amoroso. O que torna a obra interessante para quem está acompanhando por um motivo que é o que faz eu mais gostar desse título, que é os interesses específicos dos personagens. O Gojo não ser tão mostrado como um adolescente que está excitado porque está vendo uma menina de biquíni, acaba tornando o Gojo um personagem que parece mais centrado nos objetivos dele
e nos gostos dele, o que torna esse dorama mais especial, talvez, para quem se identifica com os personagens e se identifica com os problemas do personagem, né? Então o Gojo, ele é um cara que ele é inseguro sobre os gostos dele e sobre o que ele quer para a vida dele. É um cara que não consegue falar sobre os interesses pessoais, sobre a profissão que ele quer seguir. E isso daí, no dorama, acaba sendo o centro do personagem do Gojo. Então ele vai focar realmente nesse moleque, né, que durante essa temporada vai conseguir falar sobre ele querer ser um artesão de bonecas Hina. Ele vai falar sobre ele gostar de costurar e ele querer fazer os cosplays da Marin. Eu acho que isso daí, que vai ser uma mudança sentida principalmente do meio para o final do dorama, é muito bom, né? E traz luz para alguma coisa que, nesse começo da história, estava sendo um pouco ofuscado por outros atributos ali que a obra tinha. Então eu acho que cortar o ecchi acabou conseguindo crescer a história para outros lados ali que, no começo do mangá e na adaptação em anime, acabam meio que ficando escanteadas. Dito isso, né, tem uma coisa que foi cortada que eu não gostei tanto que cortaram, que é a parte cômica de Sono Bisque Doll, né, que também se perde quando eles tiram muito do ecchi, né? Então, uma das coisas que eu sinto falta no dorama é ele ser mais engraçado. Mas isso daí, embora tenha um pouquinho a ver com o lance do ecchi que foi tirado, então, por exemplo, a cena mais comentada do dorama é a cena do biquíni, né? Quando o Gojo vai vai tirar as medidas da Kitagawa ali no comecinho da história. E diferente da galera que reclama porque, pô, ela não tá com biquíni do mesmo jeito que é no mangá, ela tá com mais roupa do que deveria. Eu acho que o problema mesmo é que toda a parte cômica dessa cena foi perdida, né? Então acaba tendo um pouquinho da tensão que tem no mangá e no anime, mas essa tensão não caminha para uma punchline de comédia, né? E isso daí é algo que realmente faz uma diferença. Mas para além disso, né, tem uma coisa que se perde muito nesse dorama, que é a ausência dos balões de pensamento que tem no mangá e que tem no anime, né? Então o dorama, ele não tem uma narração presente para falar sobre o que os personagens estão pensando, que é o que vai fazer os momentos cômicos mais grandiosos ali do mangá e do anime. E o dorama, ele não conseguiu, já que ele não quis ter esse aspecto, né, do balão de pensamento, ele não conseguiu traduzir isso de outra forma. Então, muito da comédia de Sono Bisque Doll simplesmente desapareceu, né? Então, uma parte que é extremamente hilária ali do mangá, né, uma situação que é muito cômica, é quando o Gojo vai comprar materiais, né, para fazer o cosplay, e ele se encontra com um vendedor, né, e ele tá falando sobre costurar um vestido, né, ele sendo um adolescente, e o vendedor entende aquilo de outra forma, né, pensa que o Gojo tá fazendo o vestido para ele mesmo, né, e isso daí gera uma comédia ali que é bem legal da gente ver no mangá, e que aqui no dorama não vai ter, né? Esse vendedor, ele vai aparecer ali por alguns segundos, mas ele não vai ser um personagem na série, né? Ele vai ser um figurante, né? Ele vai ser um figurante. Então, algumas das cenas ali que são as mais legais, talvez, do mangá, que são essas cenas de comédia, acabam não existindo, né? Então, por exemplo, na parte quando a Marin também vai para o primeiro evento, onde ela vai ser fotografada, né? Tem ali algumas coisas ali de comédia que também não estão presentes no dorama, né? E essas coisas não são essencialmente o ecchi, que o dorama tirou conscientemente,
mas também são coisas que acabou sendo perdidas, né? Eu acho que isso daí é o que eu mais senti falta. O que eu mais senti falta são dessas cenas, né? E no caso, por exemplo, dessa parte do vendedor, né? Eu acho que é genial, porque é realmente muito engraçado e traz ali algumas questões também legais sobre cultura japonesa e sobre masculinidade que fazem as piadas serem legais, né? Então, tipo, você ter ali um homem que está sendo confrontado com essa situação de ver um outro homem que é costureiro e que está querendo fazer um vestido e ele entender isso por esse lado de tipo, pô, esse adolescente está querendo fazer uma roupa para ele, eu tenho que ajudá-lo, isso tem que ficar maravilhoso. É um negócio que é extremamente divertido, mas que também traz alguns temas que são pertinentes e que são legais de ser visto sendo abordado numa obra principalmente que é voltada para um público jovem, né? Então tem todo aquele lance de o cara ser um tiozão, mas tem todo aquele lance de que o cara tá querendo ajudar, né? E tá querendo se desconstruir de certa forma, né? Então eu acho que isso daí foi algo que o dorama perdeu. Só que aí, né, nessa parte da desconstrução em si, né, o dorama ele adapta uma coisa que não foi adaptada para o anime, né, que é a parte de um outro cosplayer que aparece ali na história mais para frente, né, e isso daí acaba trazendo um pouquinho desses temas, né, que o vendedor no anime ele foi a figura central dessa discussão, né, mas aqui no dorama eles adaptam uma parte um pouquinho mais longe ali da história que traz nessa questão, por exemplo, de um homem fazendo cosplay de personagem feminina, né? E no dorama eles conseguiram tratar isso de uma forma bem bonita, que eu gostei. Eu gostei da adaptação assim no dorama. Teve algumas mudanças em relação ao original, mas eu acho que foi legal de ver. E aí já entra, né, para mais uma das decisões conscientes que a obra tem, né, de o que ela quer representar e talvez escolher por ir um pouquinho mais longe na história, ao invés de focar muito nesse começo, realmente é pensado mesmo nesse sentido, de que Sono Bisquedol não é sobre aquele começo, não é sobre se o Gojo ele tá interessado na Kitagawa ou não. Né? É sobre outras coisas, é sobre outros dilemas, é sobre outros temas que são trazidos na obra com o passar do tempo, né? E eu gostaria muito de ver o autor comentando sobre isso, né? Para quem leu o mangá aqui no Brasil, né? O mangá ele traz ali alguns comentários do autor, né? Nas divisões ali, e ele conversou sobre o anime, por exemplo, né? Ele falou sobre o anime na época que ele estava saindo, sobre o que ele achava de algumas mudanças que teve no anime, elogiando algumas coisas, né? E eu acho que provavelmente nos próximos volumes a gente vai ver o autor falando sobre o que ele acha do live action, né? É claro que aí, né, tem uma assessoriazinha da editora, né? Provavelmente ele não vai falar, eu achei uma merda esse dorama, né? Provavelmente não vai ter isso, mas eu acho que ele vai realmente ser sincero ali, falando sobre pelo menos as coisas que ele gostar no dorama. E eu não sei, né, se ele vai ter uma leitura parecida com a minha sobre as escolhas de adaptação e sobre os temas que o dorama trouxe, né? Então, tipo, será que ele gostou desse lance do dorama ir para uma parte mais distante ali do mangá e ter cortado algumas coisas ali do começo? Ou será que não? Será que ele acha que realmente a história precisa ser feita ali na íntegra e ter cortado algumas coisas acaba perdendo parte da essência do projeto, né? E eu acho que tem algumas coisas que, inclusive, a gente pode tirar dos próprios comentários do autor, que falam muito sobre o mangá no momento atual dele, é que o autor ele fala sempre sobre as repercussões, tanto do mangá quanto das adaptações,
E ele fala isso de forma positiva, comentando sobre os feedbacks que ele teve para a história e que ele vai, de certa forma, utilizar, né? Então, realmente, essa mudança que o mangá ele tem é uma mudança que vem por conta de comentários que outros artistas que adaptaram a obra, por exemplo, no anime, fizeram sobre a obra, né? Então, uma das coisas que ele destaca, por exemplo, do anime é que o Gojo, né, ele é um personagem que mora com o avô, né? E no anime, eles mostram ali no começo do anime uma cena do Gojo indo pro santuário da família, né? Para fazer uma reverência ali, né? Que é algo que é muito da cultura japonesa, né? E ele fala, pô, isso daí é uma camada que não tinha no mangá quando eu desenhei esse capítulo, mas aqui no anime eles trouxeram isso e eu me emocionei vendo isso, porque me mostrou um lado do Gojo que não fui eu que fiz, mas que existe, né? Então, porque é isso, né? Se aquele personagem ele mora com o avô, o que aconteceu com os pais dele, né? Então, essa relação, por exemplo, do Gojo com os pais falecidos é algo que é mais um fruto do anime do que algo que o autor mesmo tinha pensado, né? E a obra de Sono Bisquedol, né, é feita de um jeito bem legal, né? Um jeito que eu gosto muito porque o autor ele comenta sobre as referências que ele usa para o mangá. Então ele consulta pessoas que têm a ver com os temas que ele está abordando, né? Então pessoas que fazem cosplay, fotógrafos de cosplay, lojistas de lojas que vendem acessórios para cosplay, que vendem perucas, que vendem maquiagem, né? Que vendem tecidos. Isso daí tudo traz o que eu mais gosto de ver no mangá mesmo, que é esse lance de ele ser um mangá que, embora seja uma história de comédia romântica, de drama adolescente, ele trata sobre temas específicos, né? Então vai ter capítulos ali onde você vai ver eles falando mais sobre máquinas fotográficas do que sobre coisas que são costumeiramente comentadas em obras sobre adolescência no Japão, né? Então eu acho que muito disso é refletido no momento atual do mangá, né? Então muito do que o mangaka ele faz no volume 11, 12 e 13 do mangá são coisas que talvez ele tenha descobrido escrevendo Sono Bisquedol, né? São coisas que ele não tinha pensado quando ele começou a fazer essa história, né? E o mangá ele cresce muito nesse sentido, né? Se você vê, por exemplo, o volume 13, né, que é pedrada absurda, tá, gente? Volume 13 virou uma história realmente sobre o cosplay, né, e o cosmaker. E isso daí é um negócio que é genial, mas que só foi possível porque o autor ele realmente mudou a forma como ele enxerga esses temas e a importância que ele dá para esses temas, muito provavelmente porque durante essa escrita da história ele foi se aprofundando em algumas coisas que são de fato legais, né? Então eu acho que o autor ele realmente gostou mais do que ele esperava de algumas coisas e acaba abrindo mais espaço para essas coisas na obra, em detrimento talvez do que fosse a ideia original, né? E o dorama ele é feito nesse momento da história e talvez o dorama tenha sido pensado dessa forma, né? Talvez a equipe do dorama realmente viu lá e falou, pô, o começo é legalzinho, né? Mas quando começa a falar realmente desses temas, é que a história cresce, é o que eu gostaria de ver no live action. Então vamos tirar um pouquinho desse começo para conseguir chegar naquela parte, né? Para conseguir chegar, por exemplo, no festival escolar, né? Que também é outro momento ali que é marcante da história. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar, né, sobre o Bisquedol, né, o dorama. Mas como vocês gostam, assim, de nota e de comparações e tudo mais, né? O dorama, eu elogiei aqui bastante. Dito isso, não é a melhor forma de Sono Bisquedol. Eu vou fazer aqui o meu ranking, né? Meu top 3 adaptações de Sono Bisquedol, diferente das matérias que saíram aí
na mídia otaku falando sobre o live action, né? E comparando com outras adaptações aí. Essas adaptações aí que usaram de exemplo para falar como que o dorama, que foi pensado para a TV aberta japonesa, para um público adolescente, tinha que fazer a Marin Kitagawa, obviamente não vão estar aqui no meu top 3, né? Eu acho que esse tipo de comentário aí é ridículo e eu acho que quem escreve esse tipo de coisa, né, tem que repensar ali alguns conceitos, né? E principalmente, a gente está falando de uma obra que é sobre adolescentes indo para a escola e se divertindo e fazendo cosplay, mano. Como você pode fazer uma comparação dessas, meu parceiro? Mas vamos lá, né? A minha versão favorita de Sono Bisquedol é o mangá. O mangá, eu acho que ele é excelente em tudo que ele se propõe a fazer, né? Inclusive, essa parte de ecchi mesmo. O mangá, ele é superior ao anime porque ele tem ali um glamour que o anime não conseguiu adaptar 100%. Né? Então, as artes, por exemplo, que se você está acompanhando o mangá aqui no Brasil, né? Tem sempre os brindezinhos ali que vem de vez em quando, né? Então, o calendário, por exemplo, de Sono Bisquedol, que eles publicaram aqui no Brasil. Agora eles lançaram até um artbook, que eu ainda não peguei, né? Mas, eventualmente, vou comprar o artbook também. Mas a arte do mangá, ela tem ali um glamour, tem ali um quezinho a mais que o anime não conseguiu adaptar 100%. Então, até mesmo essa parte de ecchi, o mangá é melhor. O mangá, ele é a obra original, obviamente, e o mangá, ele tem toda essa história e essa trajetória que eu comentei bastante já no vídeo de hoje, que eu gosto muito, né? Dessa evolução gradual, de como que os personagens, eles interferem na história de forma orgânica e natural, e isso daí traz essas mudanças para a mídia, né? E o anime ainda não chegou nessas partes, então vamos ver como que vai ser se sair uma segunda temporada do anime. Mas o mangá é de fato muito bom, gente, é muito bom. Principalmente, né, por conta desses balões de pensamento que eu comentei que faltaram no dorama e por conta dos extras que também vem ali, né, de, por exemplo, o autor comentando sobre como que ele foi atrás das referências e coisas do autor mesmo que ele passou escrevendo Sono Bisquedol, que aí o anime, né, que é focado só na história, ele não fala sobre, né? Então eu acho que isso daí torna a leitura mais interessante e de certa forma, um complemento que falta no anime e no live action. E, sim, a segunda obra que eu acho que melhor adapta a Sono Bisquedol é o anime, né? É o anime. Eu acho que a falta, por exemplo, da comédia é algo que me pega muito, né? Algo que me pega muito no dorama, mas é uma coisa que eu acho que vai ser mais uma decisão realmente das equipes de produção e qual que é o público-alvo que eles estão mirando, né? O anime, eu acho que é mais pensado para mim como público do que o live action. Eu gostei do live action? Gostei. Mas eu gostei porque eu entendo que eu não sou o público-alvo e eu tô assistindo com essa lente, né? Então eu tô assistindo o dorama como tá. É um dorama sobre vida escolar, sobre adolescentes, sobre crescimento desses personagens de uma forma como a mídia japonesa retrata adolescentes. Eu não sou o público-alvo, mas vamos cair pro abraço, vamos assistir e julgar por conta disso, né? Já o anime, eu me vejo mais como público-alvo, de fato, porque é uma mídia realmente pensado, talvez até mais pro otaku do que o dorama, né? Então, algumas coisas que, por exemplo, eu falei que são o auge do mangá, na questão de retratar, por exemplo, assuntos específicos, o anime faz um pouquinho melhor. A diferença é pouca, mas o anime faz um pouquinho melhor do que o live action, né? Então, essa parte de fotografia, de ir atrás dos materiais para fazer o cosplay, de entender realmente o cosplay ali como
parte do assunto, né? Mas aí tem uma coisa que também cresce no dorama, né? E talvez seja um pouquinho até contraditório, mas é o foco nas bonecas Hina, né? Eu acho que isso daí foi um pouquinho mais aprofundado no dorama, principalmente por conta deles focarem no Gojo de uma forma diferente, né? Então as duas obras são muito boas, mas são bem diferentes, mas eu prefiro o anime. Em terceiro lugar, então, veio o dorama, né? Eu não acho que ele superou o anime, mas é de fato uma adaptação competente, né, do mangá, e eu de fato gostei de assistir Sonobusuke Doll em live action. E você que acompanhou esse review aqui, você gostou do live action de Sonobusuke Doll? Você gosta de live actions de mangás e anime? Ou faz parte do senso comum de que live actions deviam ser proibidos de ser feitos, né? Eu gosto de live action, mas aí vocês já sabem disso, né? Porque aqui é um canal onde eu falo principalmente de Power Ranger japonês, né? Então vocês sabem que eu gosto de live action, né? Mas é isso. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essas obras e vamos levar a discussão mais pra frente, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá aquela moralzinha. Se quiser se tornar membro aqui para ajudar financeiramente, também é uma opção. E além disso, se você quer conhecer mais sobre Sonobusuke Doll na melhor mídia possível, os links para você comprar o mangá na Amazon vão estar aí na descrição. Vai lá, que comprando pelos links aí da descrição você dá uma moralzinha pro canal continuar fazendo conteúdo desse tipo, certo? Então é isso, valeu e até uma próxima.